Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Aqui estão os nossos contatos para um possível agendamento. Nosso WhatsApp e também e-mail e o telefone fixo. Lembrando que aqui neste blog, esse link aqui vai estar sempre na descrição do vídeo para o acesso ao blog, que tem as lições grátis da revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos neste trimestre tratando da temática o caráter do cristão. Já vimos a lição 1, 2, 3, 4. Desta feita vamos analisar aqui a lição 5, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Essa lição 5 do segundo trimestre de 2017 da editora CPAD. Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. O texto áureo, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Romanos 9:13. Verdade prática. Com base em sua paciência e propósitos, Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios. O objetivo geral, mostrar que Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios. Os objetivos específicos, apresentar a origem de Jacó, mostrar a direção de Deus na vida de Jacó, refletir a respeito de alguns aspectos do caráter de Jacó. Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Era o terceiro no plano de Deus para iniciar uma nação. Temos Abraão, Isaac, Jacó. Aqui a trajetória delineada por Abraão, quando Deus mandou que saísse de Ur dos Caldeus, aqui na Mesopotâmia, ele se direcionou para Padã Arã, e aqui esperou que seu pai morresse, depois se projetou indo a Canaã. E também os seus filhos, posteriormente, fizeram essa trajetória. Isaac foi o filho da promessa, vieram buscar aqui nessa terra uma moça, donzela, para se casar com ele, Rebeca, cujo nome significa aquela que prende os homens pelo laço da beleza. Aqui em Berseba, Deus fez juramento a Isaac quando cavou o poço, e ali deu o nome de Berseba, que significa juramento. Então essa trajetória, ela é comum aos patriarcas, conhecida por eles. Em suas experiências com Deus, vemos que Jacó teve seu caráter transformado. De oportunista e enganador, passou a ser humilde, sofredor, paciente, longânimo, altruísta. Foi pela sua paciência e graça que Deus escolheu Jacó em lugar de Esaú. Quando damos lugar ao Espírito Santo, ele nos transforma radicalmente o caráter. Aqui nós vamos absorver a lição da transformação do caráter quando nós admitimos que o Espírito Santo de Deus haja em nossa vida. Jacó tinha um caráter suplantador, enganoso, mentiroso, que enganava, e passou a ter um novo caráter. Nós vamos absorver dessa lição esta realidade para a nossa vida prática. Primeira parte. Quem era Jacó? Nós temos nesse ponto 3 subpontos. O filho mais novo de Isaac, o preferido de sua mãe e o preferido de Deus. Aqui, o filho mais novo de Isaac. Seu nome em hebraico é Yaakov,
e significa Deus protege. Depois ele teve o seu nome mudado para aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador. Mas originalmente seu nome significa Deus protege. Ele integra a lista dos 3 patriarcas hebreus, por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó, que marcaram a história de Israel. Sua história foi pontilhada de episódios dramáticos desde o seu nascimento. Deus ouviu as orações de Isaque, pois Rebeca era estéril, Gênesis 25 e 21. O seu nascimento se deve às orações de Isaque, em razão de Rebeca ser estéril. O texto diz que no ventre havia a luta entre os bebês, Gênesis 25, 22. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Diante disso, o seu nome passou a ter o significado de aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador. Então tá aí. Quem era Jacó? No subponto 2, o preferido de sua mãe. Jacó tinha a preferência de sua mãe. Ele era preferido de Rebeca, enquanto que Esaú era o preferido do seu pai Isaque. Esaú era caçador e Jacó habitava em tendas, o que fez com que sua mãe gostasse mais de Jacó do que Esaú e o seu pai mais de Esaú do que Jacó. Ele gostava muito de caça, Isaque, e o seu filho predileto caçava, que seria Esaú, mas o preferido de Deus. A escolha de Jacó é um caso especial de presciência divina face aos desígnios de Deus. Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, pois tal atitude contraria frontalmente o seu caráter santo, justo e bom. Seria uma terrível discriminação por parte de Deus, que condena quem faz acepção de pessoas. Nós temos registro em Tiago 2 e 9, 1 Pedro 1 e 17. Mas em sua soberania, em casos especiais, ele escolhe pessoas para serem instrumentos de sua vontade diretiva. Jacó foi um desses escolhidos ainda no ventre, Romanos 9, de 9 a 13. Então está aqui, Deus não faz acepção de pessoas, não tem um preferido para a salvação e outro para a condenação, nada disso. Mas ele, na sua soberania, que é a capacidade que Deus tem de tomar atitudes sem precisar consultar alguém, ele escolhe vasos, instrumentos, para serem instrumentos de sua vontade diretiva. E este Jacó foi um instrumento para a vontade de Deus. O que se trata aqui é disso. Não é de acepção, não porque Deus queria escolher um e rejeitar o outro, mas porque ele escolheu um para ser o vaso. Amém? Isso nos traz a lição. Se Deus, de repente, pretende escolher um criminoso, um homem que fez tantas barbáries, tantas coisas hediondas, e muda o seu caráter, transforma para ser um vaso para a honra e glória do seu nome, nós não podemos ir de encontro a ele, porque, soberano que é, ele toma decisões sábias sem precisar tomar conselho com ninguém. Aleluia. Na segunda parte, a direção de Deus na vida de Jacó, a visão da escada que tocava o céu. Em sua fuga no meio do deserto, Jacó teve um sonho dado por Deus. Ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E Deus reiterou a bênção que lhe prometera, Gênesis 28, 13 e 15. Aqui Deus está reiterando a bênção, porque ele havia feito esta promessa, essa bênção para Abraão, e depois passado a Isaque, e de Isaque agora seria passado a Jacó, que era o filho de Isaque. Deus não aprovou seus arranjos e enganos, mas também não retirou a bênção prometida a seus pais.
Naquela noite, ele descobriu a promessa de Deus, que se apresentou como o Deus de Abraão e de Isaac. Ele ouviu Deus reiterar suas promessas e descobriu que onde Deus está, ali é sua casa, a porta dos céus. Gênesis 28, de 13 a 17. Se trata aqui, portanto, da reiteração da bênção de Deus prometida a Abraão, agora a Jacó. E ele não aprova aqui os seus arranjos, suas enganações, suas trapaças que ele fizera, comprando a primogenitura, enganando o seu irmão Esaú, seu pai. Nada disso Deus não aprova. Porém, ele não retira a bênção porque havia feito essa promessa. E aqui na subparte 2, a coluna em Betel. Jacó não buscou a Deus, mas Deus o buscou e se revelou como o Deus de seus pais. Uma prova do quanto a graça de Deus é profunda. Sem dúvida alguma, a história de Jacó se divide em dois períodos, antes de Deus encontrá-lo e depois daquele encontro especial. Tão impactante na sua vida foi aquele episódio que ele chamou aquele lugar deserto de Betel, que significa casa de Deus. Ali, naquela madrugada, Jacó ouviu Deus lhe falar, sentiu a presença divina e teve uma mudança extraordinária em sua vida. Tá aí, Jacó teve uma revelação, uma visão, uma coluna em Betel. Ele vê os anjos transeuntes na escada que vai até o céu. E ali ele chama aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. A partir daquele momento, ele passou a ser outro visionário dos céus, porque ele teve uma experiência visual com Deus. Ele viu ali as primeiras operações da mão de Deus em sua vida. É como se fosse um divisor de águas. Começa as águas se dividirem para um lado e para outro. Antes ele agia de uma forma e agora ele começa a tomar atitudes agindo diferente. Mas a mudança de divisor de água realmente, ou seja, o divisor de água acontece no Vale do Jabó, que nós vamos ver nessa lição, quando ele luta com o anjo, seu nome foi mudado para Israel. Terceira parte, aspectos do caráter de Jacó. Antes do seu encontro com Deus. Até o encontro com Deus, em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal. Aí nós temos registro aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, quando fala da diferença entre o homem carnal e o homem natural. O homem natural ou carnal. E ali fala do homem espiritual. Naquela fase de sua vida, podemos ver alguns aspectos negativos de seu caráter. Aí nós vamos ver oportunista, egoísta, quando ele engana chegou a enganar seu irmão, quando seu irmão com fome chegou a pedir para comer do seu guisado, ele poderia ter lhe oferecido de sua comida, compartilhando sua refeição, mas numa prova de oportunismo e ambição, disse: vende-me hoje a tua primogenitura. Veja como ele era visionário. Gênesis 25 e 31. Interesseiro, calculista. Jacó era frio, calculista e de temperamento fleumático, além de propor a troca da primogenitura ao irmão, exigiu que Esaú lhe fizesse um juramento que lhe garantisse que a troca seria respeitada por toda a vida. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Gênesis 25 e 33, Hebreus 12 e 16. Ele só esquecia uma coisa: o que ele estava plantando em sua juventude haveria de colher mais tarde. Gálatas 6 e 7. Em proporção muito maior. A semeadura, a lei da semeadura, traz como resultado sempre
proporções maiores na colheita. Mentiroso e enganador, com seu caráter fraco e leniente, concordou com a sua mãe em enganar o velho pai. Ao chegar à presença de Isaque, mentiu 3 vezes. Este perguntou: quem és tu, meu filho? Ele disse que era Esaú. Gênesis 27:19. A primeira mentira. Indagado por que chegara tão rápido com a caça, mentiu a segunda vez, dizendo: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Veja bem, tem muita gente se fazendo passar por Deus, se fazendo passar pela a prédica de Deus, pela palavra de Deus, dizendo coisas que não são de Deus. Gênesis 27:20. Ao abraçar Jacó, repetiu que era Esaú. Eu sou, veja bem, Jacó diz que é Esaú. Mentiu pela terceira vez. Depois do seu encontro com Deus. Então vamos ver aqui o outro lado. Depois que ele teve um encontro com Deus, observa a transformação do caráter de Jacó. Um caráter agradecido. Jacó passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual de um novo relacionamento com Deus e lhe fez um voto dizendo: se Deus não lhe deixasse faltar nada, levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. Gênesis 28:20-22. Nesse fato, vemos que Jacó tinha consciência do valor do dízimo como expressão sincera de gratidão a Deus, a exemplo do que fizera seu avô Abraão perante Melquisedeque. Aqui em Gênesis 14:18-20 nós temos este registro. Ele não prometeu dar o dízimo do que lhe sobrara, ou sobrasse, da renda líquida, mas de tudo como o seu avô fizera. Hebreus 7:2. Um caráter esforçado e sofredor. Ao chegar à casa de Labão, seu tio, revelou-se um homem trabalhador. Ali começou a colher o que semeara em engano e mentira. Na lua de mel, foi enganado pelo sogro. Ele procurou o seu tio, que depois se transformou em sogro. Em lugar de casar com Raquel, que era a predileta, mulher linda, que é representativa da igreja, teve de casar com Leia. Só depois casou com sua amada e, para tanto, trabalhou outros 7 anos. Está vendo? Ele pagou o preço do engano. Ele enganara outrora, hoje estava sendo enganado. E aí temos o registro aqui em Gênesis capítulo 29, versículo de 21-30. Não foi apenas esse o preço que Jacó teve que pagar por sua vida de enganos e mentiras. Labão mudou o seu salário 10 vezes. Ele mudava o salário, pagou um preço alto no comportamento ali do seu próprio sogro. Durante 20 anos, Gênesis 31:7. O que o homem semeia, isso é o que colhe. Gálatas 6:7. Um homem na direção de Deus. Ele era um homem que estava na direção de Deus. Depois de ser enganado pelo sogro, Jacó reuniu sua família, fugiu de Harã. Mas não o fez apenas por medo do sogro. Sua saída de Harã foi por direção de Deus. Gênesis 31:3-13. Desse modo, Jacó empreendeu a fuga com a família e logo foi perseguido pelo sogro. Este não pôde lhe fazer mal, porque Deus entrou em ação e lhe determinou que não falasse com Jacó, nem bem nem mal. Gênesis 31:24. Aqui nós temos o registro dos preços pagos por Jacó pelas suas trapaças no passado. Mas agora um homem que tinha o conhecimento de Deus de forma mais aproximada. Ele teve que fazer algumas trajetórias curvilíneas para se livrar do mal, se livrar da morte,
seu sogro lhe perseguira, e o seu irmão de um lado, o sogro do outro, seu próprio irmão Esaú, ele ficou tipo num beco sem saída, mas agora ele tinha Deus, e Deus viabilizou a sua situação, assim como ele faz com qualquer um que procura a direção de Deus. No seu encontro com Esaú, vamos ver aqui, ao se aproximar de Seir, um lugar onde seu irmão vivia, Jacó enviou mensageiros a Esaú, anunciando seu retorno. Os mensageiros voltaram e disseram que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Jacó temeu grandemente. Gênesis 32, de 7 a 12. Mas no vale do Jaboque teve um encontro que marcou o resto de sua vida. Seu nome foi mudado para Israel e viu Deus face a face. Gênesis 32, de 22 a 30. Ao encontrar Esaú, reconciliou-se com ele e o abraçou com perdão e amor. Este é o procedimento de um homem de Deus. Agora, no vale do Jaboque, ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro verossímil com Deus. Ali foi um divisor de água, ele lutou com o anjo, ele recebeu a bênção e o seu nome foi mudado para Israel. Aleluia! Aqui nós temos o divisor de águas, o antes e o depois. Antes era oportunista, mentiroso, enganador, confiava ou tinha sua esperança em si mesmo em vez de buscar Deus. E aqui verdadeiro, paciente, trabalhador, confiava em Deus para o abençoar e buscar a sua direção. E busca a sua direção. Então está aqui o antes e o depois. Meu irmão, antes nós éramos trapaceiro, suplantador, cheio de defeitos, de problemas, enganadores. Hoje nós fomos mudados e temos uma nova vida. Oh, glória a Jesus! Um novo viver, uma nova vida em Cristo Jesus. O nosso nome foi mudado para melhor. Não significa mais suplantador, mentiroso, trapaceiro, mas significa que agora nós somos de Deus. Fomos selados. A nossa mudança revela o processo da ação do Espírito em nossa vida. Em suas experiências com Deus, vemos que Jacó teve seu caráter transformado. De oportunista e enganador, passou a ser humilde, sofredor, paciente, longânimo, altruísta. Foi pela sua paciência e graça que Deus escolheu Jacó em lugar de Esaú. Quando damos lugar ao Espírito Santo, ele nos transforma radicalmente o caráter. Vou deixar aqui o questionário com as perguntas e respostas para você refletir.